moçada, vamos continuar aí nossas aulas de divisão. Divisão por dois números. Como assim dois números? O nosso divisor é formado por número de dois algarismos, beleza? E aí dois exemplos interessantes, principalmente o segundo exemplo, que gera uma situação muito pertinente. Vamos começar pelo primeiro. Lembrando sempre aqui da nossa ideia básica da divisão: dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Lembra que esses são os elementos que compõem a nossa divisão. Show? Vamos começar a construir nosso primeiro exemplo, lembrando sempre que o que você tem que observar? Se o dividendo é maior do que o divisor. Lembra que se o dividendo for menor do que o divisor, você tem que fazer uma operação anterior ao processo de divisão normal, beleza? Nossos próximos vídeos. Vamos começar. Lembra que você poderia até pegar o primeiro se ele fosse menor do que fosse maior ou igual ao divisor, perdão, maior ou igual ao divisor, lembra disso? Olhei para o 3 ele é menor do que o divisor, já não posso mexer com ele. Então ao invés de mexer com 3, eu vou começar com 32. Vou começar por esses dois. Lembra que o que você tem que fazer? Procurar um número, que é o nosso quociente, que ao ser multiplicado pelo divisor, dê um número próximo ou igual a esse cara aqui do dividendo que você pegou. Lembrando que você pegou 32. Então vamos pensar no número aí que ao ser multiplicado por 5, chegue próximo de 32. Lembrando que a tabuada é importante pra gente. 5 vezes 5, 25. Chegou próximo, ó. 5 vezes 5, anota aí. 5 vezes 5, 25. Chegou próximo. Dá pra chegar mais próximo? 5 vezes 6, 30. 5 vezes 6, 30. Chegou mais próximo ainda do 32. 5 vezes 7 é 35. Passou. Lembra que passar não pode. Tem que ser menor ou igual. O 5 chegou próximo. 5 vezes 5, 25. Só que o 6 chegou mais próximo. 5 vezes 6, 30. Então é o 6 que eu vou utilizar. Então 5 vezes 6, lembrando que é a subtração que você faz, 30. 5 vezes 6, 30. Isso que você tem. Faz a subtração. 32 menos 30, sobra-se quanto? 2. Aí lembra de um detalhe que eu falei no nosso vídeo anterior. Você vai olhar para o número. Tem alguém para descer? Tem. Então você é obrigado a descer. Desce este cara. E aí vamos lembrar de um detalhe que eu falei para você nos vídeos anteriores, para você adotar isso como verdade. A partir do momento que você desce com o número, vamos adotar a seguinte verdade. Você vai ser obrigado a efetuar essa conta, para ficar mais fácil. Você desceu, vai ser obrigado a efetuar essa conta. Então eu vou procurar um número que ao ser multiplicado por 5, chegue próximo de 22. Lembra que 5 vezes 5 deu 25. Então eu sei que é um número menor do que 5 que eu estou procurando. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5 é 25. Passou de 22. Se o 5 vezes 5 passa, lembra que não pode passar? Eu vou usar quem? O 4. 5 vezes 4 é 20. É o 4 que eu vou utilizar, porque ele é o que chega mais próximo. Então 5 vezes 4 é 20. Então vamos colocar o 20 aqui. 22 menos 20, desceu, subtraiu, deu quanto? Quando eu falo desceu, é subtração. 22 menos 20, sobrou quem? Sobrou 2. E agora vem um ponto importante. Tem mais alguém para você descer? Não tem ninguém mais para você descer. Quando isso acontecer, lembrando que nesse caso, eu não vou deixar o resto, eu vou continuar. Porque no vídeo anterior, lembra que a gente olhou o resto, o que a gente fez? A gente deixou o resto. Nesse vídeo a gente vai continuar. Não tem mais ninguém para você descer. E o dividendo, ele está sendo menor do que o divisor. E lembra que ele tem que ser maior ou igual ao divisor. Aí eu não preciso fazer nenhuma manipulação. Então eu olhei para o 2 ele é menor do que o divisor. Então aqui eu já preciso fazer uma manipulação. Que manipulação é essa? Não tem mais ninguém para você descer. O que vai aparecer? A vírgula. Acrescentou a vírgula, jogou o nosso digníssimo zero. E agora eu estou procurando quem? Estou procurando o número que ao ser multiplicado por 5, chegue próximo de 20 ou de 20. Mas nós já sabemos aí que número é esse. Por quê? 4 vezes 5 é 20. Então é o 4 que nós vamos utilizar. 5 vezes 4 é 20. Então 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, 0. Resto 0, não tem mais o que fazer. Então 322 dividido por 5 é 64,4. Entendeu a ideia? Ó, cheguei nesse ponto, não tinha mais ninguém para eu descer,
apareceu a vírgula. Coloquei a vírgula, acrescentei um zero, beleza? Outro caso importantíssimo, caso interessante é esse aqui. Esse vai gerar em você um sentimento de dúvida. E aí é importante que você está ciente do que vai acontecer. Vamos começar essa divisão. Ao invés de começar por 5, não dá porque, lembrando que o dividendo ele tem que ser o quê? O dividendo ele tem que ser maior ou igual. Às vezes eu falo maior, mas ele também pode ser igual, tá? Maior ou igual ao divisor. Porque se ele for menor, eu tenho que fazer uma manipulação. Então ele tem que ser maior ou igual. Eu dei exemplo nos vídeos anteriores, 3 dividido por 3, isso pode acontecer, 5 dividido por 5, isso pode acontecer porque o dividendo é igual ao divisor, isso rola, ele só não pode ser menor. Se ele for menor, eu tenho que fazer uma manipulação matemática antes. Nesse caso, o 5 não rola, eu vou pegar os 50. Então, vou começar quase com a mesma ideia que eu fiz aqui, vou começar pelo 50. Então, o que você está querendo? Você está querendo um número que, ao ser multiplicado por 24, chegue próximo de 50 ou de 50. Se você pegar o 2, 2 vezes 24, 48. Chegou muito próximo. Por 3, vai passar, certamente. Então, vamos começar por 2. 2 vezes 24, eu já sei que vai dar 48. 50 menos 48, 2. O que eu faço agora, meu lindo? Eu desço com o número. Eu olhei pra cá, tem número pra você descer. Então você desce com ele. E agora chega aquela situação desconfortável que nós vimos isso em vídeos anteriores. Você desceu com o número, porque tinha número pra você descer, e o número que formou ele é menor do que o dividendo. E aí eu pedi pra você menor do que o divisor. E aí eu pedi pra você adotar ali uma verdade. A partir do momento que você desce com o número, o que você tem que lembrar? Eu tenho que efetuar a operação. Desceu com o número, eu tenho que efetuar a operação. Lembra disso? Porque olha a situação que a gente se encontra. Nós descemos com o número e o valor formado é menor do que o divisor. O valor formado, ele é menor do que o divisor. Isso não pode acontecer. Ele tem que ser maior ou igual. Quando ele é menor, eu faço uma manipulação matemática. Só que, lembra o que eu falei nos nossos vídeos anteriores? Depois que você iniciou o processo, você desceu com um número, o que você vai ter que adotar como verdade? Eu tenho que efetuar a operação. Quando eu digo operação qual é o número que ao ser multiplicado por 24, chegue próximo de 20, ou seja 20. Se você colocar 1 aqui, já vai passar. Se você colocar 1, vai passar. Então, não pode ser 1. Abaixo de 1, 0. Então, infelizmente, vai entrar o 0 aqui, ó. É o 0 que vai entrar. 0 vezes 24, 0, 0. Olha que loucura que vai acontecer agora. 0, 0. Operação negativa, 20 menos 0, 0, 20. Pronto. Temos um problema. Qual é o problema que a gente tem aí? Este cara ainda é menor do que o 24. Só que eu vou olhar para o número. Tem alguém para eu descer? Não tem ninguém para você descer. Nessa situação em que você não tem mais ninguém para você descer, o que você vai fazer? Você vai colocar a vírgula, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Não tinha mais ninguém para eu descer, o que eu fiz? Eu coloquei a vírgula. O mesmo você vai fazer aqui. Não tem mais ninguém para você descer, o que você vai fazer? Vai colocar vírgula. Colocou a vírgula aqui, acrescentou o 0, beleza? Ó, de novo. Olha a situação que você tem. Situação anterior, olha a situação que você tem. Me acompanhe. Multiplicou por 0, deu 0, 0, subtraiu, não tem mais ninguém para você descer, não tem mais ninguém. Quando isso acontecer, o que você vai colocar? Vai colocar a vírgula aqui, a partir do momento que você coloca a vírgula, você acrescenta o 0. Por que você fez isso? Porque o dividendo, dividendo lembra que esse cara, tá aqui o dividendo, ele tem que ser maior ou igual ao divisor, beleza? Então me acompanhou? 200 é maior do que 24. Agora você vai continuar o processo. Agora você vai procurar um número que, ao ser multiplicado por 24, chega próximo de 200, ou seja, igual a 200. Que número vai ser esse? Claro, adiantando o nosso lado, vamos usar o 8. Vamos ver o 8 aqui, ó. 24 vezes 8. Quanto é que vai dar? 4 vezes 8, 32. Coloca o 2, sobe com 3. 2 vezes 8, 16. 16 com 3, 192. Próximo de 200. Vamos ver se o 9 vai chegar mais próximo do que o 8 chegou. 4 vezes 9, 36, ó, subiu 3. 2 vezes 9, quanto?
18. 18 com 3, 21. 216. Passou. Como passou, eu não posso usar o 9. Vou usar quem? O 8. Ó, vamos jogar o 8 aqui. Vamos fazer essa operação. 200 menos 192. Olha que loucura. 200 menos 192, 8. Olha a situação que a gente se encontra. De novo, o dividendo é menor do que o divisor. Isso não pode ocorrer. O dividendo tem que ser maior ou igual. Às vezes eu falo maior, hábito, mas é maior ou igual, tá? Para você ter isso na sua cabeça. Maior ou igual, porque eu já mostrei que eu posso fazer divisão 5 por 5, 3 por 3, sem que eu tenha que fazer nenhuma manipulação matemática anterior. Olha a situação que a gente se encontra. O dividendo é menor do que o divisor. E quando nós encontramos, quando nós estávamos nessa situação aqui, ó, não tinha mais ninguém para descer, o que a gente fez? Colocou a vírgula, acrescentou 0. Professor, coloca outra vírgula, acrescenta mais um 0. Não pode. Você não tem um número com 2 vírgulas. Isso não existe. Professor, então se você não pode colocar outra vírgula, porque você colocou a vírgula, acrescentou 0, o que você vai fazer? Você vai simplesmente acrescentar outro 0 aqui e vai tocar o barco, vai ser feliz. Vai acrescentar outro 0 e vai tocar o barco. Você deixou o dividendo maior do que o divisor. Agora a gente está procurando um número que, ao ser multiplicado por 24, seja próximo de 80 ou seja igual a 80. Professor, como assim? Vamos pensar. O que eu pensei ali, ó, para jogar o 8 e o 9? Se eu fizer 10 vezes 24 é 240. 240 está próximo de 200, passou de 200, então é um número menor do que 10 que eu vou utilizar. Então eu já fui ali no 8 e no 9. Eu quero chegar a 80. Se eu faço 3 vezes 24, eu sei que vai passar de 60. Vai chegar muito próximo ali, 70, vai passar. Como eu sei que vai passar de 60, né, 3 vezes 24, eu sei que eu estou procurando um número maior do que 3, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada no 3 e no 4. Logo, porque pode ser que o 3 seja o número que mais se aproxime do 80. Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó, 24 vezes 3. 3 vezes 4... 12 sobre 1, 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7, 72. Próximo, 24 vezes 4, vamos ver se aproxima mais. 4 vezes 4, 16 sobre 1, 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. O 4 passou, não pode ser 4. Tem que ser quem? O 3. Então eu vou colocar o 3 aqui. Coloquei o 3. 80 menos 72, 8. Olha que loucura! O resto deu um valor menor do que 24. O dividendo deu um valor menor do que 24. Eu vou ter que continuar. Professor, por que você não continuou aqui? Porque aqui o resto era 0. Aqui o resto não é 0. O resto não é 0, o resto é 8. Então eu vou ter que continuar, eu quero continuar. Professor, coloca a vírgula. Não, é a mesma situação que a gente estava aqui, ó. Lembra que eu não posso colocar mais vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar 0. Já colocou a vírgula, não rola mais colocar vírgula. Você vai acrescentar 0 para deixar o dividendo maior do que o divisor. E aí eu já sei que eu volto para o 80, então eu já sei que eu vou ter que colocar outro 3 aqui. Coloquei outro 3, olha que loucura. Ó, lembrando que 3 vezes 24 é 72, tá? Já estava colocando 80, 72. 72, olha que doideira. 8. De novo, que loucura. O que você vai fazer? Vai colocar o 0. Você vai colocar o 0, vai colocar o 3 aqui. Sabe o que significa? Que esse cara, ele vai se repetir, ó. Ele vai embora. 3, 3, 3 e vai embora, vai se repetindo aí. E aí o problema vai te falar quantos algarismos ele quer ir depois da vírgula. Essa situação é uma situação que te deixa constrangido se você dá uma viajada no que fazer. Então, assista ao vídeo mais vezes para você entender qual foi o passo a passo. Fato importante aqui, adotar isso aqui como verdade, ó. A partir do momento que eu desço com o número, eu sou obrigado a fazer a conta. Adota isso como verdade. A partir do momento que eu desci com o número, eu sou obrigado a efetuar a conta. Beleza? Porque o que você tá ouvindo aí desde sempre? O dividendo tem que ser maior ou igual. Se ele for menor, eu preciso efetuar uma operação antes. Só que neste momento você já começou a conta, você já começou o rolê, você já começou a fazer divisão. Então a partir do momento que você já começou, se o dividendo for menor, tem número para você descer, desce e continua a conta. Professor, se cheguei naquela situação de novo e que o dividendo é menor, você vai manipular.
beleza? Só que você já começou a divisão. Os nossos próximos vídeos teremos casos em que o dividendo é menor, logo no começo. E aí você vai ter que fazer uma manipulação, beleza? Forte abraço e até mais!